Então olha que absurdo, né? A pessoa, ela sai pra rua, ela faz sexo com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Eu fico me perguntando, isso é muito vazio, né? Um tanto quanto superficial pra mim isso daí, sabe? Não faz o menor sentido. O que você acha do sexo casual? Os homens que vão atrás das mulheres, vão à caça, como você falou, e ejaculam nelas e tudo mais. Eu acho nojento, cara. Ah, é? E eu me sinto enojado porque eu já fui desses. Eu tive minha época de rebeldia nesse sentido. Você já transou bastante com bastante mulheres, né? Não, graças a Deus não, porque eu sempre tive esse... Ao mesmo tempo que eu queria muito fazer isso, eu sentia no meu coração que estava errado e que por algum motivo eu não podia fazer. Que eu ia acabar me corrompendo se eu fizesse. É uma coisa um pouco difícil de explicar. Eu acho que talvez seja uma questão mais espiritual. Então, sabe que já nasce? Sabe quando você intuitivamente sente que uma coisa não está correta? Sim. Mas ao mesmo tempo a carne, a sua necessidade humana, porque nós somos seres humanos, temos necessidades biológicas, tá tudo certo. Mas a necessidade carnal, você começa a ver como um certo problema. Eu passei a entender que não, isso aqui tem que ter uma certa regra pra isso. Se eu simplesmente quiser sair por aí fazendo isso com várias mulheres, eu vou me destruir. Entende? Eu vou acabar invertendo a regra de novo. Porque se eu me acostumo a fazer com várias mulheres, mulheres diferentes e de formas diferentes, eu faço até essa expressão porque é meio nojento falar disso hoje em dia com a consciência que eu tenho. Se eu busco fazer isso com várias mulheres, o que vai ter de diferente pra mim quando finalmente eu quiser uma mulher pra casar? O que ela vai poder me fornecer de diferente no final das contas? Entende? Então é como se eu também estivesse viciando o meu cérebro num estímulo. Porque o sexo casual, ele vicia. E tem pessoas que contam relatos absurdos sobre isso. Até celebridade já apareceu falando sobre isso. Umas coisas estranhas, tipo assim... Ah, porque eu já fiz em estacionamento. Eu já fiz no avião. Never ever have I joined the Mile High Club. Never ever have I had a one-night stand. Have I ever fooled around in a bathroom during a party? Tem noção do que é, tipo assim, você tá no avião e tem gente fazendo isso no banheiro? Coisa nojenta, cara. Eu acho isso nojento. Eu acho isso nojento, né? Então, você fica viciado, as pessoas vão viciando. E chega uma hora que aquele sexo casual não vai mais satisfazer ela. O que ela vai buscar? Ela precisa buscar um outro tipo. Ah, agora eu preciso fazer com uma pessoa assim, num lugar assim. Sabe uma coisa desse tipo? Eu fico me perguntando, e no futuro, como é que vai constituir casamento? Como que vai ter a relação realmente dentro de um matrimônio? Que as pessoas não sabem nem o significado de matrimônio. Entendeu? Então, graças a Deus, a minha intuição sempre me disse claramente que estaria errado. Se eu saísse pra rua pra imitar colegas meus, pessoas próximas de mim que faziam isso, sabe? Saía pra pegar a mulher mesmo, tudo, eu ia me destruir. Só que também, por ser homem e ser um ser humano falho, extremamente falho, eu cometi erros, né? Foram poucos, mas cometi, entendeu? Aprendi com eles, né? Porque quando eu ia lá e fazia, eu me sentia enojado. A sensação de nojo, de vergonha, eu me olhava pro espelho com vergonha. Porque eu não conseguia enxergar a conclusão, o significado daquilo que eu tinha feito. Eu tinha feito só pra dar prazer pro meu cérebro. E aí terminava vazio. Essa era a sensação, entende? Eu sei que pode parecer absurdo pra um monte de gente que tá vendo isso daí, porque esse negócio tem uma mística em volta disso. Porque hoje em dia, o que é bonito? Vamos ser sinceros, o que é bonito você falar hoje em dia? Você transa muito, você pegou não sei quantas. A turma gosta de escutar isso, eu sei. As mulheres aparecem falando também, tem gente que aplaude isso daí, acha o máximo. É nojento. É nojento pra mim, intuitivamente falando, isso pra mim é nojento. E pra Deus, então, nem se fala. Porque a Bíblia também é clara quanto a isso, né? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O sexo é uma coisa sagrada. Isso daí é pra ser uma relação, é a cereja do bolo da relação entre o homem e a mulher, né? Que estão em matrimônio, que constituem de fato o casamento. O casamento é a união do homem e da mulher com um único objetivo, que é agradar o Criador. Então, de novo, ó, se você inverte a regra, se você deturpa, se você banaliza o sexo, que é o que está sendo propagado hoje em dia através de fornicação exacerbada, sexo casual, pornografia, isso desagrada a Deus. Você vai se perdendo, você vai se envenenando com isso, vai ficando viciado, sabe? E aí você não consegue mais entender qual que é o significado real disso. Para você é só mais um esporte. No final vira um esporte, entende? Sim. Preciso arrumar alguém para fazer, para satisfazer minhas necessidades.
E no final do dia, muitas pessoas não têm coragem de assumir, mas elas se sentem tristes, né? Muitas acabam bem tão vazias que não tem uma companheira de verdade ou um companheiro de verdade, que passou tanto tempo da vida que elas fizeram tanta coisa com tanta gente, só que no final ninguém é amigo de ninguém. Então olha que absurdo, né? A pessoa, ela sai pra rua, ela faz sexo com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Eu fico me perguntando, isso é muito vazio, né? Um tanto quanto superficial pra mim isso daí, sabe? Não faz o menor sentido, entendeu? Então eu prefiro... Aí chegou uma hora que eu entendi que era preferível resistir ao máximo, voltar minha atenção pra Deus e pedir bastante força em oração, porque eu sou homem, pô. Claro que eu já tive vontade, um monte de vezes, claro que já tive oportunidade. A gente é homem, a gente tem oportunidade, isso surge na nossa vida. Às vezes uma mulher que demonstra interesse, você tá num lugar aleatório, alguém te conhece, sabe? Você vê que a mulher, inclusive, ela quer, entende? E você também acaba querendo, porque, que nem eu falo, a gente é fraco do ponto de vista da carne, somos fracos. Então a gente vai querer. Mas é nessa hora que você tem que parar e pensar com consciência, né? Eu vou casar com essa pessoa? Eu quero ter filho com essa pessoa? Não. Então não faça. Garanto pra você, você só vai ganhar se você fizer isso. Você vai aumentar o seu valor. E o Criador, ele abençoa todo homem, toda mulher que faz isso. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Se você é um cara que realmente entende essa verdade e você vive pro Criador, seguindo as motivações dele, ou se esforçando o máximo para isso, você é abençoado, né? Aí chega num determinado momento de lucidez que você entende o real significado do sexo, e aí o Criador, ele te prestigia, ele te abençoa com uma mulher de acordo com os seus valores também, que seja parecida com você em essência, em espírito. E aí quando você tem a relação com essa pessoa, é aí que você percebe a diferença brutal que é você ter relação com uma pessoa que você ama de verdade, que você tem orgulho, sabe, de estar com a pessoa, que ela estará do seu lado sempre ali. É outra coisa, né? Quando as pessoas têm valores que são compatíveis. Aí sim tudo faz sentido. Isso aí é melhor do que qualquer coisa que exista, né? Foi por isso que o Criador, inclusive, fez isso. Que ele foi lá, ele colocou Adão no mundo e ele entendeu que precisava de uma companheira. E ele fez Eva. É pra isso, entende? Uma beleza, é tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito, mas infelizmente a gente acaba indo lá e distorcendo tudo, né? É a história E você falou do homem, né? Sim. Mas isso vale para as mulheres, na sua concepção? Vale no caso das mulheres é diferente, porque as mulheres, quando a gente fala de hormônios como ocitocina, e se você pegar especialistas, né, sobre hormônios do cérebro voltados assim para essa questão sexual, eles podem falar com maior propriedade. Mas quando você fala de hormônios sexuais da mulher, ela é mais suscetível a eles do que o homem. Porque isso significa o seguinte, se a mulher ela passa por muitas experiências durante a vida, se ela se entrega totalmente para homens, assim, de tudo quanto é tipo, fazendo fornicação, sexo casual, de vários tipos possíveis, ela acaba condicionando muito mais a sua mente e dificilmente ela consegue voltar ao seu estado natural depois. O homem, nesse caso, ele tem uma resistência maior. Então, isso daí é um problema também. Para a mulher é um problema maior do que para o homem. É maior porque biologicamente somos diferentes, homens e mulheres, né? Nós somos feitos de formas diferentes. Mulheres e homens foram feitos para se complementarem. Então é óbvio que através dos estímulos que eles sofrem, que eles buscam no mundo, estímulos sexuais ou quaisquer que sejam, os impactos serão diferentes. É lógico você pensar dessa forma, porque somos diferentes, entende? Então a mulher ela é mais suscetível nesse sentido. A mulher, ela nasce, olha que interessante, ela nasce com o seu valor no alto. Ela nasce com tudo pronto, a mulher. Ela é bonita, inclusive a mulher, ela por volta de 14, 15 anos, né, começa já os hormônios a mudarem. E ela começa já a ter uma maturidade melhor do que a do homem. Geralmente, molecada de 15, 16 anos é tudo meio bobão, né? E vai longe isso ainda, né? Tem uns que demoram muito para amadurecer. É tudo por uma questão hormonal. E o corpo do homem também, ele demora mais tempo para ele ganhar músculo, para ele virar um homem forte, estruturado. Até a postura dele leva mais tempo para ele adquirir. A mulher não. Ela já desde cedo ela já dá um salto. Então, na verdade, a mulher nesse sentido, falando de sexo, a grande regra que determina o sucesso dela para o futuro é manter o seu valor. A mulher tem que fazer de tudo, ou deveria fazer tudo para manter seu valor. Estar intacta, perfeita. Justamente para encontrar um homem que também atenda, né? Da mesma forma que seja um homem também posturado, um cara que siga as regras bíblicas, né? Que seja um provedor. E provedor que eu falo não é no sentido financeiro, porque a palavra provedor nesse sentido ela significa várias coisas, né? Homem forte, protetor, um cara que vai dar vida pela família, um cara que em primeiro lugar ama a Deus, porque todo homem que ama a Deus em primeiro lugar, ele vai amar a sua mulher do jeito que ela deve ser amada, que isso é bíblico. Né? Cristo falou que o homem deve amar a mulher assim como o próprio Cristo amou a igreja. Isso tem um significado muito profundo, entende? Então ser provedor envolve tudo isso. Então se as pessoas elas entendessem que a vida ela se trata de justamente você lutar para manter o seu valor sempre, os relacionamentos seriam melhores.
No caso do homem, a gente nasce quebrado, a gente não tem nada. O homem, na verdade, ele é o mais criticado, é tudo fracassado, porque a responsabilidade dele é muito grande. Ele tem que ser o cara que vai pra cima, que acha trabalho, que dá o sangue pra conseguir o dinheiro pra botar em casa. Ao mesmo tempo, ele tem que ser forte, tem que ser um bom provedor. Ele precisa ser o chefe da família, biblicamente falando. Ele tem o dever de guiar espiritualmente a sua família. Então, olha que coisa interessante. Então, o cara, você pode ver, geralmente, os homens eles chegam no seu auge por volta de 35, 40 anos de idade. Por que isso acontece hoje em dia? Porque é justamente depois de passar por todo esse processo de amadurecimento, o cara vai treinando, vai melhorando seu corpo, sua mente, seu espírito, consegue um trabalho, resolve a parte financeira. Aí o valor dele sobe, porque ele prova de que ele é capaz. E hoje em dia, infelizmente, esse sistema também foi invertido, né? Hoje os homens estão mais fracos, estão mais afeminados e as mulheres estão mais masculinizadas, né? Essa lógica ela foi invertida.